O objeto da apuração é a identificação de eventuais fraudes, processo de dispensa de licitação para enfrentamento do coronavírus no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. O trabalho conta com a participação da CGU. Além de servidores públicos, são investigados 3 empresas que foram contratadas pela Secretaria de Saúde para fornecimento de equipamentos hospitalares, medicamentos, insumos e para instalação de hospitais temporários. Os recursos empenhados nesses contratos suspeitos foram na ordem de 34 milhões de reais e são oriundos do Fundo Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, na grande maioria. O intuito de realizar esse trabalho, ele não se limitou apenas aos valores envolvidos, que são significativos, isso não restam dúvidas, envolvidos nos contratos, mas, sobretudo, as vidas perdidas, as famílias enlutadas e aos parentes e vítimas da Covid, pessoas que contraíram a Covid. A investigação, a nota técnica, ela trouxe elementos de indícios de irregularidades em outras empresas, mas nós focamos em apenas 3, em razão da quantidade de contratos firmados e do volume de valores negociados. E por esse motivo, houve a concentração em apenas 3 empresas nesse inquérito. Uma das empresas é sediada aqui em Teresina, e o contrato, foco dessa investigação, ele versa sobre a aquisição de mobiliário hospitalar. Quando eu falo mobiliário hospitalar, eu falo em macas, biombos, suporte para soro, mesa auxiliar, enfim, são 10 itens, cerca de 10 itens objeto desse contrato, e o valor do contrato é de R$ 862.225. O que houve de constatação da leitura desse processo administrativo? O pagamento parcial realizado antes da publicação do contrato, mais uma vez, constatando-se que a publicidade não é elemento prioritário para a CESAP. Pagamentos, autorização de pagamentos sem a devida comprovação da entrega dos produtos negociados, bens adquiridos com indicativo de superfaturamento de sobrepreço de até 192%. E esta empresa, o contrato investigado é de 850 mil, mas ela já recebeu efetivamente da CESAP mais de 27 milhões de reais. A segunda empresa investigada, ela firmou 2 contratos com a CESAP para fornecimento de 250 monitores multiparâmetros de sinais vitais. O valor total dos 2 contratos é de R$ 4.850.000. E como os prazos de vigência já estão esgotados, os contratos já foram liquidados, implicando um pagamento de R$ 4.605.000 pela CESAP. Quais as principais constatações lançadas em relação a estes 2 contratos? Houve a publicação do extrato do contrato no DOE 1 mês após a assinatura do contrato, e o empenho, ou seja, a dedicação do valor que seria necessário para o custeio do contrato, ele foi autorizado 3 dias antes da assinatura do contrato. A assinatura do contrato ocorreu em 27 de abril e a data do empenho é de 24 de abril. E a terceira empresa investigada, ela é sediada em São Paulo, e o objeto do contrato firmado com a CESAP é o fornecimento de estruturas modulares para a instalação de hospital de campanha temporário. A previsão contratual era para a instalação de 103 leitos simples e o leito contendo todos os equipamentos e instrumentos necessários para o seu funcionamento. O valor indicado para esse contrato era de R$ 4.605.000.
850 mil reais. O estado do Piauí pagou efetivamente 1.952.000 reais à empresa em comenda. Quais as constatações apontadas neste contrato firmado para a edificação do hospital de campanha? Celeridade na tramitação do processo administrativo, não houve concorrência, o processo ele tramitou com apenas um orçamento fornecido pela própria empresa vencedora da dispensa com quem o Estado firmou o contrato, e autorização de pagamento de parcela do contrato antes mesmo da assinatura do instrumento contratual. A assinatura do contrato foi no dia 8 de abril e o pagamento da parcela foi autorizado no dia 6 de abril. E o período de instalação de atuação, de funcionamento do hospital de campanha foi de junho de 2020 a agosto de 2020, o que nos faz ponderar se realmente valeu a pena o investimento no valor tão significativo para a duração de um tempo tão escasso. E há indícios de inexecução parcial do objeto, porque as vistorias realizadas pelo TCE, pela CGU e pelo MPE sempre apontaram falhas na execução do hospital de campanha, inclusive atestando a não instalação dos 103 leitos conforme o pago. Um dos aspectos já que foram identificados relativos à questão financeira é o indício de superfaturamento por quantidade, ou seja, pela não entrega daquela quantidade que foi paga, que já somaria um pouco mais de 400 mil reais no contrato relativo à principal empresa investigada, que é de 862 mil reais. Esses são os levantamentos feitos até agora, que corroboraram aí as informações prestadas na denúncia e que contribuíram para a representação formulada pela Polícia Federal e as medidas autorizadas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A primeira pergunta é a seguinte, né? Para não imaginar que o pessoal só quer fazer o mal, eu queria saber se vocês não identificaram que parte desses pagamentos adiantados podem ter sido uma maneira de garantir produtos para a população no momento em que esses produtos, né, para combate à Covid, para montagem de hospitais, estava em escassez, não só no Brasil, às vezes no mundo inteiro. Será que não foi isso? Vocês encontraram indícios dizendo que podem mostrar que não foi essa boa vontade de garantir os produtos? Tem duas questões distintas aí, Marcos, em relação ao seu questionamento, que é bom a gente esclarecer. Uma é o pagamento antecipado em relação ao fornecimento do produto, da mercadoria, que a própria norma que rege aí o enfrentamento da Covid autoriza, justamente para que fosse abarcado esse aspecto que você comentou, para garantir à população o acesso rápido a equipamento de proteção individual, por exemplo, medicamentos, enfim, equipamentos que seriam utilizados nos hospitais. Esse é um aspecto. O que nós apontamos não foi em relação a essas antecipações de pagamento em relação ao fornecimento do produto, foi em relação à realização de pagamentos antes mesmo da formalização dos processos de contratação dessas referidas empresas, são coisas distintas. A Lei 13.979, quando da análise que nós fizemos, ela vigia no sentido de que a publicação das contratações, das aquisições, deveria ser imediata, com a publicação lá do nome do contratado, a inscrição na Receita Federal, seja CPF ou CNPJ, o valor do contrato, o período de execução contratual, enfim, todos o processo de pagamento, relativo ao processo de pagamento, ou da contratação ou da aquisição, enfim. E nenhuma dessas informações foi publicada. É uma situação um pouco diferente do pagamento antecipado em relação ao fornecimento do produto ou da mercadoria. Isso é relevante e é grave porque impossibilita não só os órgãos de controle
terem acesso às informações relativas às despesas que estão sendo executadas pelos entes subnacionais, dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional da Saúde ou pelo Ministério da Saúde, tanto pelo acompanhamento da própria população, o exercício do controle social. A gente, sem saber a quem o recurso está sendo destinado, fica difícil poder fazer algum monitoramento, alguma fiscalização, algum acompanhamento. Foi nesse sentido que as investigações fluíram. A segunda pergunta seria no caminho desses 6 servidores públicos que estão sendo investigados, dos quais vocês disseram que um tem foro privilegiado. A gente pode negar, então, ou afirmar, ou negar, que o senhor secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, seja um destes investigados, e também o senhor Alderico Tavares, que é superintendente da gestão da rede de média e de alta complexidade da CESAP. Vocês podem negar que eles estejam sendo investigados? Na realidade, eu não posso nominar investigados, mas eu posso dizer que há gestores investigados. Com foro privilegiado. Com foro. Ligados à CESAP. A CESAP. Esta investigação é de contratos firmados exclusivamente com a CESAP. Não são empresas que se juntaram para enganar o Estado ou a CESAP. Partiu da CESAP a contratação de empresas para superfaturar contratos, esse tipo de coisa. O chamamento para contratação foi feito pela CESAP. Inclusive, uma delas, como eu citei, ela era a única concorrente. E para a minha terceira pergunta, se essas investigações também têm a ver com aquela PPP do Verdão, né? Se a gente está falando aqui apenas e somente do hospital de campanha que foi montado no Verdão ou de alguma estrutura no interior. Só aqui em Teresina. O portal 8/6 está perguntando aqui se existem indícios de pagamento de propina para os investigados. Ainda é prematuro fazermos uma afirmação tão grave, mas em razão da seletividade das empresas, sugere um favorecimento, mas não temos elementos para atestar neste momento que houve pagamento de propina. A segunda pergunta dele é a mesma pergunta do Marcos Melo, se a denúncia foi anônima. É o seguinte, tem que haver uma distinção entre denúncia anônima e denúncia feita por uma pessoa que preferiu não se identificar. E é o caso. A pessoa não é uma denúncia anônima porque não era de uma pessoa desconhecida. Era uma pessoa que se apresentou, mas preferiu oficialmente não se identificar. E foi uma denúncia bastante consistente, com elementos fortes, e tanto é que foi ratificada facilmente na análise dos contratos, quanto da análise dos contratos pela CGU. Os crimes investigados são fraudes, de fraude à licitação e de elevação de valores em prejuízo do Estado, e associação criminosa ou organização criminosa, falsidade ideológica, crimes também relacionados à emissão de notas fiscais frias. Os investigados, eles atuavam em diretorias e em comissões, na comissão de licitação, na diretoria de gestão, na diretoria havia uma diretoria, por exemplo, que fazia a destinação dos itens de equipamentos hospitalares. Ela foi alvo tanto o servidor quanto a sala onde ela trabalhava foi alvo. São diretorias, a diretoria que geria o Fundo Estadual de Saúde, também ela foi alvo de busca na residência. A sala da investigada também foi alvo de busca são setores da CESAP que manipulavam volumes consistentes e que estavam relacionados a esses contratos.